Olá, estamos aqui para mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje nós vamos falar nesse vídeo a respeito de um cego que enxergou a verdade. E você vai entender no decorrer do vídeo, tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse o vídeo, que você também desse o seu like e principalmente você se inscrevesse no canal e acionasse as notificações. Não existe dúvida de que o Bispo Macedo é um homem bilionário. Um homem bilionário, tem um banco no Brasil, um banco, exatamente isso. E algo totalmente contrário à palavra de Deus, porque em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, à luz do Evangelho, o pastor, o bispo, não deveria ter absolutamente nada. E o pior não é o Bispo Macedo ter construído uma riqueza, um império. O problema é que ele construiu em cima da miséria de outras pessoas, do sofrimento de outras pessoas. Preste atenção nesse relato que eu vou ler para você. Oi, bom dia, é o Bispo Alfredo Paulo, este contato? Aí eu não vou colocar as respostas que eu dei. Quem passou para mim foi o palhaço cristão, que eu tinha conseguido o contato dele. Eu tenho acompanhado alguns vídeos do Senhor no YouTube, e para falar a verdade para o Senhor, é tanta coisa que às vezes a gente não quer nem acreditar. Sabia, amigo? Pois é, mas tem muitas denúncias que o pessoal faz pelo YouTube que a gente observa que acontece aqui na vida real, no nosso dia a dia. Eu mesmo posso dizer, sem medo de errar, que eu já fui vítima de mentiras por parte de pessoas da Igreja Universal. Obreiros que tentaram me enganar de tudo quanto é forma para ficar com o dinheiro que eu tinha emprestado, de mim, que não queria pagar. Desculpe por não ter me identificado. O meu nome é Isaías e eu moro em Botucatu. Não sei se o senhor conhece, é uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo. Falo para o senhor, eu não enxergo, ele não enxerga. Perdi a minha visão há mais ou menos 5 anos e meio atrás. E de lá para cá tem sido muitas as pessoas que tentam me enganar. Se eu falar para o Senhor não acredita. Dentro da igreja, então, perdi até as contas de quantas pessoas querem enganá-lo, né? Pois é, amigo, esse negócio de fogueira santa, com promessa de que eu ia voltar a enxergar, Deus ia me curar. O senhor acredita que eu vendi todas as minhas coisas dentro de casa? Fiquei sem nada, só com o fogão e umas panelas e a cama para dormir? E no fim estou sem enxergar até agora do mesmo jeito? Então veja bem, com a promessa de que ele ia enxergar, ele vendeu tudo dentro de casa, só ficou com o fogão e uma cama, e deu na fogueira santa, porque a promessa era que ele iria enxergar, e ele continua sem enxergar. Eles pegam a gente de surpresa, porque todo mundo vê o meu desespero e a minha vontade de voltar a enxergar. Sabe, amigo, é muito ruim ficar sem enxergar, o Senhor nem imagina. Olha, bispo, é até difícil de acreditar que seja uma coisa que tenha acontecido de forma natural. E eu não acredito, porque eu era muito invejado.
Antes de eu ficar sem enxergar, eu tinha lojas, eu trabalhava com o ramo de roupas e confecções, e em geral, e acessórios. Eu tinha 3 lojas na cidade. Aí ele vai dizer como que ele perdeu a visão. Então foi assim, eu estava fazendo a cobertura da minha casa com o madeiramento e machuquei a minha vista esquerda, porque da vista direita eu já não enxergava. E os médicos nunca conseguiram descobrir o que aconteceu. O que tinha feito a minha visão sumir, né, a vista direita. Daí eu fiz tratamento com a doutora, uns 2 anos por conta do machucado. Aqui, fiz na vista esquerda. Quando ela viu que eu não tinha jeito, que já tinha fugido do alcance dela, ela chamou alguém o Nesp, um oftalmologista, né, para me consultar no consultório dela. Mesmo daí, esse médico me orientou que era melhor eu internar para ele cuidar de mim lá na Unesp, que também teria todos os aparelhos e todos os medicamentos que se fosse fazer particular. Aí algumas coisas que eu não consigo entender. Se fosse fazer particular é muito caro. Eu me internei, fizemos de tudo para tentar curar aquele machucado, mas não teve jeito. Chegou ao ponto de ter que fazer transplante de córnea. Eu fiz o primeiro transplante, ficou bom durante uns 2 meses. Depois começou a pegar tudo de novo. Daí os médicos detectaram que aquela cordinha tinha falido, porque o meu corpo estava rejeitando. Daí que eles me examinaram com mais atenção e descobriram que a minha saúde era muito perfeita. Então meu corpo rejeitava qualquer coisa que fosse transplantado. O que eles fizeram então, me deram uns medicamentos para eu tomar, para derrubar a minha imunidade, para que o meu corpo aceitasse o transplante. E assim fizeram. E foi um sucesso, deu tudo certo. Eu enxergava apenas da vista esquerda, que foi recuperada pelo transplante. Mas com apenas essa vista, aí eu fazia tudo, que eu dirigia carro, dirigia moto, viajava para fazer compras e cuidava das 3 lojas. Daí um dia eu desconfiei de minha namorada, que ela tivesse me traído. Daí de madrugada, mais ou menos às 2 da manhã, a gente estava discutindo, eu para o lado de fora do portão e ela para o lado de dentro. Mas eu não percebi que a filha dela tinha chamado a polícia. Daí a gente discutindo, eu peguei o meu carro para ir embora. No caminho a polícia me abordou, pediram meus documentos, os documentos do carro, fizeram revista no carro, não tinha nada de errado. Estava tudo certinho. Nisso chegaram outras viaturas, também em uma dessas viaturas que chegou, o policial desceu da viatura e perguntou para os outros policiais: vocês não conhecem esse cara aí? Os outros policiais ficaram todos quietos, ninguém falou nada. E sem mais nem menos, sem que eu esperasse, esse policial me deu uma pancada justamente em cima do meu olho esquerdo, que estava com um transplante e ainda estava com os pontos. Parece, não foge da memória, 20 horas e 4, ou 20 ou 4 pontos em volta do olho, pelo lado de dentro. No momento dessa pancada, imediatamente eu já fiquei sem enxergar. Daí em diante só foi prejuízo. Perdi as 3 lojas, daí fiquei morando com a minha mãe. Quando foi no ano de 2016, a minha mãe faleceu e eu fiquei sozinho, sem ninguém nesse mundo. Bom, aí eu fiz uma pergunta para ele, que eu já sei que existe, por exemplo, aplicativos que as pessoas que não têm visão, elas conseguem escrever,
ou até mesmo falar, enfim. E eu perguntei para ele, mas se você é cego, como que você está escrevendo? Aí ele disse, eu sabia que o senhor ia perguntar isso, porque todo mundo que eu me comunico fica curiosa ou curioso. E tem pessoas que pensam que é alguém que está ditando ou digitando por mim. Mas não é não. É que meu aparelho é um iPhone apropriado para a minha necessidade. Só peço ao Senhor que me desculpe, porque às vezes tem palavras que saem errada, principalmente às vezes troca algumas letras. Então, veja só, esse homem sem visão, ele participou da fogueira santa, que é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo. Esse homem deu tudo que tinha dentro de casa. Ficou com um fogão e apenas uma cama, com a promessa de que iria ficar curado. E não ficou. Não ficou. Ele continua relatando aqui, depois ele procurou a igreja, porque diz assim, quando eu saí do hospital, que ele foi para o hospital, eu fui na igreja na época que ainda era o pastor João Paulo. Eu não sei se o senhor conheceu um escurinho, mas um sujeito muito bacana. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Só que logo ele foi embora e chegou um outro pastor. Daí eu fui na polícia civil, refiz a queixa contra o policial que tinha agredido ele. Então ele foi pedir ajuda também na instituição e não teve. Inclusive ele manda até um áudio aqui, que lá apareceu um obreiro se dizendo advogado, que depois também enganou ele. E esse obreiro tinha contato com esse policial que agrediu ele. Então, as testemunhas que eram para testemunhar a favor dele no processo, elas foram ameaçadas e elas não queriam mais depor a favor dele. Então ele, hoje, embora continue cego, continue sem a visão, sem enxergar, mas ele hoje consegue enxergar a hipocrisia, a falsidade dessa cúpula, dessa instituição religiosa, que assim que o Bispo Macedo construiu a riqueza dele, prometendo curas, prometendo que as pessoas iam ficar ricas, prometendo que as pessoas iriam ser salvas, agora, recentemente, prometendo até o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas tiram tudo que elas têm, elas vendem carros, elas dão carros, dão terrenos, dão casas, elas dão tudo acreditando nesses falsos profetas. E elas continuam sem absolutamente nada e não recebem aquilo que elas queriam receber. É claro que muitas pessoas caem nessas ciladas porque são gananciosas, mas muitas caem porque realmente querem a cura. Por exemplo, esse homem, ele queria, e ele quer a cura dele, ele quer voltar a enxergar. E foi prometido para ele isso na fogueira santa. E ele fez, mas não está enxergando fisicamente. Mas agora, espiritualmente, ele já enxerga. E ele sabe que isso tudo é uma farsa, que isso tudo não passa de uma grande farsa, fogueira santa, campanhas para enriquecer o Bispo Macedo. E quando eu digo aqui o Bispo Macedo e digo instituição Igreja Universal do Reino de Deus, você pode incluir outras também, porque elas vão pelo mesmo caminho do Bispo Macedo. Elas vão pelo mesmo caminho da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu gostaria
de deixar mais esse vídeo para você, esse relato. E se você quiser entrar em contato comigo, você entra em contato pelo e-mail alfredopefilho@me.com. Se você gostou do vídeo, dê aí o seu like e se inscreva no canal. É importante que você faça isso, tá bom? Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e vamos em frente.